Muito obrigado, Excelência, excelentíssima doutora juíza desta 4ª Vara do Júri, cumprimento da Vossa Excelência, doutora Iane Alencar, primeira vez que a gente está fazendo júri aqui na 4ª Vara do Júri, é uma satisfação fazer júri na presença de Vossa Excelência. Doutor Oscar, já fizemos júri anterior, e para mim também é uma satisfação em fazer júri na presença de Vossa Excelência, promotor técnico, assíduo com a causa, estudioso. Doutor Daniel me convidou para fazer esse júri. Doutor Daniel tem um projeto de uma instituição em relação a casos de pessoas condenadas e sobre a ótica da instituição em situação de vulnerabilidade a processos criminais, a processos penais. Então, o doutor Daniel tem esse projeto dessa instituição, assim como de demais projetos que existem da Defensoria Pública, e hoje eu tenho o prazer de fazer esse júri aqui na presença do doutor Daniel. Os eventuários da vara e Vossas Excelências, que são os jurados, os detentores que hoje irão julgar essa causa. Pois bem, Excelências, diferentemente daquilo que a gente costuma fazer aqui nesse plenário do júri, quem já teve a oportunidade de fazer júri, a qual eu estava aqui na defesa técnica do acusado, vê que, infelizmente, nosso carro-chefe de júris aqui envolve organizações criminosas, geralmente a tese que mais se completa, que se adequa a casos como esse, é a tese negativa de autoria. E hoje nós vamos trazer aqui, inclusive vai ficar como ensinamento para Vossas Excelências, algumas teses distintas do que somos acostumados a fazer. E à medida que eu for conversando com Vossas Excelências, eu vou trazendo à baila essas teses, vou explicando, vou comentando sobre o processo e vou apresentando o processo. Excelências, o Eberson, ele é acusado de ter matado o Edson. Esse crime, ele, além de ser um homicídio consumado, ele também é um crime que traz uma qualificadora, a questão da futilidade. Então, é um homicídio qualificado. O processo, pela análise que eu fiz, ele está todo baseado pela fala do Ministério Público, que quando me refiro ao Ministério Público, não estou me referindo ao doutor Oscar, porque diferente de um processo em que tem um advogado, geralmente esse advogado, ele começa lá na fase do inquérito policial, passa pela persecução penal, primeira fase, vem para o júri, ele está atrelado ali o processo, geralmente, na maior parte das vezes. Já com o Ministério Público, não. É pegue todo fracionado, inclusive até em audiência. Tem um promotor que faz uma inquirição, outra audiência do promotor. Então, quando me refiro ao Ministério Público, eu falo em um contexto geral. E o Ministério Público, desde o princípio, desde lá da denúncia, ele vem embasando o processo em falas que foram apenas, única e exclusivamente, ali da fase do inquérito policial. A percepção que eu tive até a audiência de instrução e julgamento foi o que foi embasado pelo MP para a denúncia, né, e algumas peças processuais. E aí esse processo, ele traz algumas contradições, alguns depoimentos de algumas pessoas, que de fato ninguém viu o momento exato em que a defesa técnica vem aqui sustentar a questão da legítima defesa. Ou seja, nós não temos de fato, e isso eu tenho que passar para Vossas Excelências, uma testemunha de viso que possa dizer, afirmar categoricamente que de fato o Eberson tenha chegado nesse local armado e que tenha lá puxado essa arma e tenha matado o Edson. A versão que a gente tem aqui é a versão contada pelo Eberson, mas não somente a versão contada por ele. Porque nós temos no processo testemunhas que estariam lá no local dos fatos e que noticiaram essa situação, trazendo à baila do processo de quem seria o Edson. E aí esse processo chega aqui no Tribunal do Júri, deságua no Tribunal do Júri, onde Vossas Excelências, como juízes, vão aquilatar
toda a prova produzida dentro do processo. A prova produzida no ambiente de inquérito policial, a prova produzida na instrução e julgamento, o interrogatório do réu, que presta o seu depoimento hoje pela terceira vez, porque ele foi até a delegacia, ele prestou um depoimento espontâneo de ter ido até a delegacia e ter noticiado os fatos. Um ponto da fala do promotor que eu preciso discordar é o fato de que, por que ele não foi lá na especializada, lá no delegado do caso, lá naquela situação? Ele já disse aqui a resposta: o temor e o medo que ele tinha de sair de casa, o temor de se desaproximar da sua casa. Talvez a delegacia que ele foi se apresentar, e isso não é errado, tá, pessoal? Nós podemos, como cidadãos, como pessoas do povo, irmos a qualquer delegacia para noticiar um boletim de ocorrência, podemos ir noticiar um fato, não é uma obrigatoriedade você está adstrito a uma delegacia. E aí se questiona, o Ministério Público se questiona e fala, por que ele não foi lá na delegacia especializada, uma vez que o advogado já teria ido lá, já tinha tomado conhecimento? Tudo bem, ele não foi, mas isso, pessoal, nada impediria também de que o delegado de polícia da DHPP pudesse notificar o Eberson para ele comparecer à DHPP, para ele poder prestar aquilo que se fala de reinquirição. Ele foi lá, prestou o depoimento na delegacia, falou o que tinha para falar, deu a sua versão dos fatos, desde o primeiro momento do processo. Ele não nega essa autoria, que ele teve a participação na morte do Edson, e ele diz, narrando exatamente como ele contou aqui, narrando exatamente como ele falou, como ele contou na instrução processual, e hoje ele trouxe aqui essa versão do fato. Quando nós temos um processo em que esse processo ele não consegue trazer para a gente de forma segura, contundente, cabal, a versão que é posta, tanto é uma versão que seria para sustentar a tese acusatória para a condenação, ou uma versão que seria para sustentar a tese defensiva para uma absolvição, uma excludente de ilicitude, uma desclassificação, um privilégio. O que o jurado tem que fazer à ótica da defesa técnica? Ele tem que analisar todo o processo, para ele poder fazer o que o juiz togado faz, aquilatar essa prova. E o que é mais importante em situações como essa? O jurado, ele conhecer quem é a pessoa da vítima, ele saber se aquela vítima, de fato, ela teria uma capacidade como ser humano de praticar crimes, de ser uma pessoa que, pelo histórico criminal, tanto o histórico criminal documentado, como o histórico documental falado através de testemunhas, seria de fato alguém que pudesse colocar a vida de outra pessoa em risco. Por quê? A excludente de ilicitude, pela legítima defesa que o Constituinte colocou no Código Penal, é justamente isso, é simples. O Constituinte disse, olha, o Estado democrático de direito, através das forças policiais, da Polícia Civil, da Polícia Militar, dos Bombeiros, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, ele é impotente para estar em todos os lugares, em todo o tempo. E aí o que acontece? A gente vai lá nos primórdios, lá nos tempos antigos, quando não se existia o Estado Democrático de Direito, em que você, para defender a sua vida, ou a vida de outrem, de um querido, de uma filha, de um filho, de uma esposa, de um esposo, utilizava-se os meios necessários que vocês possuem para poderem se defender
de uma injusta agressão. Essa é o axioma, a natureza jurídica do crime de legítima defesa. Tem como mostrar para mim, por favor, a página, se quiser eu posso olhar aqui, do laudo cadavérico, onde aparece o corpo do Edson? Eu tenho até aqui já tudo bem organizado também. E a primeira coisa, nobres julgadores, que nós precisamos nos atentarmos para a gente saber se, abre aspas, a receita de bolo da legítima defesa, ela está de fato bem inserida naquilo que se pretende a defesa técnica arguir, é essa questão dos meios necessários para repelir uma injusta agressão de forma moderada e dentro dos parâmetros, dentro do padrão que você se espera ali de uma situação de legítima defesa. A página que eu gostaria de mostrar aos nobres jurados está na 97. Uma vez preenchido o requisito desse meio necessário não exacerbado, a gente começa a desenhar a possibilidade de se termos uma legítima defesa. E aí eu quero que vocês comecem a se atentar a esses detalhes. O corpo do Edson, na necrópsia, no IML. O laudo cadavérico e a imagem do corpo do Edson nos traz uma única perfuração por arma de fogo na região aqui do peitoral, condizente com a altura da vítima para com a altura do acusado, onde dois homens estão em luta corporal frente a frente, em uma tentativa onde o Everton estava ali tentando proteger a sua vida. E isso é super normal, não é o aconselhável. Mas quantas notícias, nobres julgadores, vocês já viram em que, graças a Deus, a vítima saiu ilesa, em que ela tenta se desvencilhar de um disparo de arma de fogo, de um tiro, tentando fazer o quê? Tomar a arma do bandido, a arma do vagabundo. Para quê? Porque é com aquele objeto que o bandido vai ceifar a vida da vítima. Então ele vai atacar aquele objeto. E é normal, dentro dos meios moderados, dentro da proporção, que numa pega numa arma, pode sim acontecer. Quem está eu sou atirador, sou CAC também, então posso ter até um pouco de expertise nisso. Quem está aqui segurando aqui a arma e com o dedo no gatilho, ele vai ter maiores vantagens. E quando você está aqui numa briga corporal, tentando segurar essa arma, a arma vai se mover, ela vai se mover. Ela pode acontecer, essa arma, dela se virar contra a pessoa e acontecer o disparo, com a própria pessoa com a mão no gatilho. E foi de fato, gente, o que aconteceu. Porque vejam bem, excelências, se a tese acusatória que o promotor tenta trazer hoje nessa tarde para desenhar para vossas excelências é de que o Everson era uma pessoa que andava armada, era uma pessoa que estava armada, era uma pessoa que, quando bebia, se transformava em outra pessoa, né? Os valentões, quando bebe, né? Tem os tipos dos alcoólatras, aqueles que bebem, ficam valentões, ficam chorosos, mas esse é um caso do valentão. Botem uma coisa na cabeça de vocês: por que ele não teria matado o Edson lá na hora que o Edson foi discutir sobre o som? Foi esculhambar, xingar a mulher dele, xingar a cunhada dele, xingar a sogra dele. Por quê? Um momento de ápice da raiva, naquele momento que o valentão, o xerife da área, o cara que se achava o dono da área, foi lá fazer isso, ele deveria, então, se estava armado, se estava em posse de uma arma, naquele momento, ter matado o Edson. Exatamente naquele momento.
O processo nos traz uma situação também, nobres julgadores, isso é confirmado pelo depoimento do Rogério, que o Eberson foi na casa do Rogério. Se foi para sair para pegar a mulher, se foi para sair para beber mais, pouco importa. Isso não é da nossa conta. Cada um tem os seus problemas, o que faz da sua vida. Aqui não se discute a moral de quem está fazendo o quê. Aqui nós estamos discutindo se essa morte, ela teve a presença do ânimos necandi, a intenção de matar o Edson, ou se foi de fato aqui uma legítima defesa. É isso que está se discutindo, é o ponto cerne da questão. E aí, estudando esse processo e acompanhando a fala do doutor promotor, eu venho trazendo esse raciocínio sobre o preenchimento desses requisitos para a legítima defesa. O que fala a lei, de forma mais genérica, mas o que fala a doutrina e o que fala a jurisprudência. E nesse primeiro momento, com essa imagem, a gente já consegue ter essa percepção. Agora vamos a uma outra percepção processual, já que nós não temos aqui uma prova cabal para dizer ou desdizer aquilo que se fala. A defesa aqui, eu, doutor Daniel, doutor Túlio e o próprio réu, acusado hoje nessa tarde, tem a plena convicção de que ele, para não morrer, lutou para salvar a sua vida. O Ministério Público não. O Ministério Público trouxe aqui palavras como falácias, histórias pinoquianas, invenções, para dizer que ele criou toda essa situação. Só que essa situação que nós estamos contando aqui, ela tem um contexto. A gente aqui inverte o que preceitua a Constituição. E é sempre assim, é até mais complicado, gente. Por quê? O que a lei fala, o que a norma fala? Que o ônus da prova é de quem acusa. Tem que trazer o fato provado, não o fato provável. E provar, tá? Mas aqui não. Aqui a gente chega, joga, fala, traz depoimentos da fase inquisitorial, que é procedimento meramente administrativo, sem a presença do contraditório da ampla defesa. Isso é discutido aí de ruma. Tanto é que a norma, o constituinte, os grandes estudiosos do direito, das ciências políticas e criminais, em uma discussão que se teve no Supremo Tribunal recentemente, diz que não, que o procedimento inquisitorial, que o inquérito policial é procedimento administrativo, não tem que ter contraditório e ampla defesa, não é obrigatório. O delegado não precisa esperar o advogado chegar na delegacia para colher o depoimento de A, B, C ou D, não. Isso aqui deixa para a gente, aqui, para a fase de juízo. E aí o que eu percebo? Que quando quem entende do negócio, quem entende da norma, quem entende da lei, traz essa visão para o processo, está dizendo, olha, o inquérito policial, ele é importante, mas operadores do direito, não vamos dar tanta atenção não. Vamos focar lá no contraditório da ampla defesa, porque lá o Ministério Público, com o seu poder de requisição, pode pedir diligências. Vocês, advogados, vocês podem também requerer e pedir diligências. Vocês podem usar o provimento 188 da OAB, da investigação defensiva, e podem fazer a investigação defensiva. O inquérito policial é como se fosse um mero caderninho, onde vai se fazer uma investigação lá, vai colocar o que se quer e vai trazer para dentro do processo. Eu discordo, porque em muito o que a gente vê, que a gente presencia aqui, somos operadores de direito, é que toda a instrução processual, ela é pautada única e exclusivamente no inquérito policial. E durante a instrução, não se tem fatos novos, na grande maioria. É repetibilidade, muitas vezes, do que se fala lá no inquérito policial, daquelas testemunhas. Muitas vezes não, muitas vezes elas chegam e falam, isso é super comum, vocês sabem disso mais do que eu, estão aqui direto, não falei isso lá em delegacia não, eu não li meu depoimento, eu não falei, às vezes, aí fala assim, não doutor, mas é porque são testemunhas na defesa, é o acusado, ele tem interesse, ele é parte, tem interesse na causa, ele tem interesse em salvar o dele, as testemunhas têm interesse em salvar o dele. Mas e quando é com a testemunha do Ministério Público?
com a testemunha que o Ministério Público aposta todas as fichas nela, porque ela falou algo no inquérito policial, mas quando ela chega em juízo, ela não fala nada daquilo. E aí a gente fica pensando, o que aconteceu? O que de fato aconteceu? Aí tem uma situação, já vi promotores falando, né? Não, mas o policial, ele tem fé pública. Quando ele falar, está falado. Não, não é assim. Porque se fosse assim, nós não teríamos vários HCs de trancamento de inquérito de ações penais tramitando pelo STJ. Nós não teríamos várias absolvições para juízos comuns, onde o juiz, conforme preceitua o artigo 155 do Código de Processo Penal, não poderá julgar apenas com as provas elementares que constam no inquérito policial. Então a gente começa a perceber, nossa, será então que realmente o inquérito policial é algo que eu tenho que dar tanto valor assim dentro de um processo? Ou eu preciso realmente começar a me ater ao que está lá na justiça, o que está sendo julgado? Mas é importante também, até para você pegar contradições, pegar situações ali que fogem a realmente de fato o que é o processo. Porque é o que acontece muitas das vezes. Porque se uma pessoa é denunciada, se o dominus da ação penal, que é o promotor de justiça, denuncia essa pessoa, é porque o delegado lá, na fase do inquérito policial, na investigação, e através do relatório final, ele trouxe ali indícios, mesmo que sejam mínimos, de autoria e de materialidade. E é assim que acontece, só que muitas vezes aquilo vai se repetindo, até chegar uma condenação. Passado esse ponto, em relação à questão do uso da força moderada que foi utilizado, da proporção entre vítima e acusado, da situação que você está vendo, a gente precisa também conhecer quem é a vítima. Se aquela vítima, de fato, ela poderia oferecer algum risco para a sociedade e, naquele momento, para o réu. Aí, o processo, ele nos traz a certidão de antecedentes criminais do acusado. E eu dei uma olhada nessa certidão de antecedentes criminais do acusado, está lá no documento, no pendrive, na apresentação. Eu dei uma olhada e olha só, o que eu percebo? E o que eu percebi nessa questão, nessa situação? Vai só passando ali, página por página. Pode subir. Essa certidão de antecedentes criminais do acusado, do Edson, ela vai trazer diversas passagens ao decorrer da vida do Edson. Muitos processos desses estão arquivados, eu não precisei a fundo da motivação do arquivamento. Muito provavelmente foi por conta de que ele faleceu, então é aplicado aí essa excludente, né, por conta da questão da causa-mortes. Como esses processos não foram juntados no 479, e mesmo que as varas do júri aqui, elas têm aqui uma cultura de às vezes comentar a certidão de antecedentes criminais, mas mostrar de fato essa prova, eu não vou conseguir porque não está no 479, não está no processo. Eu vou conseguir comentar e dizer o que se tem lá. O promotor de justiça, fiscal da lei, parte aqui no processo, também tem acesso a esse processo e tem como atestar tudo que eu estou falando. Então vejam bem, nesse processo aqui, pessoal, de 2008, do Edson, ele foi preso, tá, em flagrante, e aqui nessa prisão dele, ele foi preso portando uma arma de fogo. E uma arma de fogo, cara, ele foi preso, pode passar, ele foi preso por, não, sobe, tá, eu acho que é a 2. Certidão de antecedentes, ele pode subir, essa. Ele foi preso postando uma pistola Glock G25 calibre 380. Essa arma, no mercado nacional, a fonte está ali embaixo, ela custa em média R$ 9.490. Consultando aqui algumas pessoas que fazem esse tipo de trabalho no mercado negro, ela custa em média R$ 35.000, R$ 40.000. Uma pistola Glock, da marca Glock, importada, indústria americana, não tem no Brasil, ela custa mais ou menos essa média aqui no mercado negro. A quem venda mais barato vai depender do estado da arma. Então, nesse processo, começa a ter uma percepção de que o Edson, ele tinha o costume de andar armado. E esse costume do Edson, ele se perpetra no tempo.
Porque se vocês forem ver as datas desse processo, nós temos 2008, nós temos 2011, nós temos 2019, nós temos 2021. E em todas as prisões do Edson, todos os crimes que o Edson era metido, ele estava armado. Tem processo de receptação, armado, estava com 38, vocês vão ver. Tem processo de roubo, ele estava armado, a arma foi pega, o roubo foi majorado. Então, a vítima, aqui não pode passar, a vítima Edson, outro processo de 2008, também do Sistema Nacional de Armas, armado também, estava armado também nesse processo. Dando um outro passado, passou 2? Esse é o processo, só o espelho do processo, crime Sistema Nacional de Arma, um processo físico, também estava armado. Outro processo de 2008, 157, era um processo de roubo, em que nesse processo, a denúncia do colega, ele estava armado, possuindo arma também, arma de fogo. A 7, ou só o número do processo, 157, pode passar. Esse aqui é o que está na certidão de antecedentes, que consta no processo, e eu estou trazendo o espelho dos processos que falam sobre esses fatos. Sobe lá de novo, por favor. Ali é 2009, Daniel? 2008? 8, né? Tá. O que eu queria demonstrar para Vossa Excelências é que as comarcas se diferem, para demonstrar que, às vezes, no mesmo ano, ele teve mais de um processo andando armado. Pode passar. Pode passar também. Aqui já é um processo de roubo majorado, aqui pela 11ª Vara Criminal, envolvendo arma. Um processo de 2011, aqui é um 180, pode passar. Nesse processo 180, ele foi pegue portando um revólver, um calibre 38, também estava armado nesse processo. Outro, pode passar. Esse já é outro processo do crime nacional de armas. Esse aqui, esse é o mesmo. O de 2000 é o mesmo do outro processo. É uma repetibilidade aqui de processo. Pronto, pode colocar aí. Então, vejam bem. Eu estou me demonstrando aqui para Vossa Excelência que os meus foram moderados. Acabei de demonstrar aqui para Vossa Excelência que a vítima do processo era uma pessoa que ostentava periculosidade, com capacidade humana de fazer o mal. E é assim que a gente vai ter que trabalhar dentro do processo, não tem outra forma. Nós não temos quem foi que viu lá. Nós vamos ter que trazer para Vossas Excelências que a vida pregressa do Edson, essa vida miserável que ele escolheu para a vida dele, ela é ruim, porque acabou trazendo essa situação. Nesse dia, não foi o Edson que se deu de bem dentro do processo. Nesse dia, a vítima, que foi o Eberson que conseguiu se desvencilhar do que de fato aconteceu. Um ponto aqui que foi falado também sobre essa questão, né? O acusado faz a delegacia ao contrário do que sustenta a questão que foi falado aqui. O réu, pessoal, ele não contou nada a ninguém, ficou calado, mas o que foi que ele fez? Agora, isso é uma questão de consciência de Vossa Excelência. Adiantaria sair contando? É bonito para um cidadão, para o senhor, para as senhoras, para os senhores, que são cidadãos, porque se estão aqui, são cidadãos e são pessoas de bem. É interessante, é um assunto legal de conversar, lá no final do ano, na ceia de Natal, na reunião com a família, nas festas dos pais do coleguinha, falar dos filhos menores que ele tem. É interessante falar como matou, de que forma fez, porque na minha opinião, que sou cidadão, eu acho isso vergonhoso, temerário, você sai por aí contando a história de que você matou alguém. E aí qual o procedimento correto que vocês esperam de uma pessoa que comete um crime? Não é o de se apresentar, pessoal, na delegacia
Não é assim que a gente aprende? Nós, cidadãos, a gente fez algo errado, a gente vai para a delegacia e se apresenta. Se envolvemos num acidente de trânsito, acabamos por deixar ali uma vítima fatal, os familiares dela vão chegar lá. Eles não vão querer saber que o carro faltou freio, você teve um problema, enfim, às vezes que você pegou o celular para responder uma mensagem, e naquela fração de segundos você atropelou e matou alguém. A família não quer saber disso, pessoal. A família não quer saber disso. E se a família, que são pessoas de bem, se você ficar lá muitas vezes, você pode ser lixado e morto, não quer saber, os bandidos que ficavam lá no apoio do Edson, também não iam querer saber não, pessoal. Eles iam matar o Everson. Eles iam matar ele. Porque ele matou o cara que era o líder dele. O cara que comandava a região. E é engraçado, eu vi também outra fala do promotor que me chamou a atenção, em relação de trazer a situação da Wash Soares, perpendicular, enfim. Tá, tudo bem. Então, se fosse assim, a gente pegava aquele mapa que tem lá na Draco, que é também mais coisas que eu vou trazer para próximos júris como esse. Lá na Draco a gente tem um mapa onde é mapeado as facções criminosas dentro do Estado. E para uma triste notícia nossa, não há um bairro dentro do Estado do Ceará que não tenha a predominância ou do Comando Vermelho, ou do primeiro comando da capital, da Guardiões do Estado, ou da massa, ou do TDN, tudo neutro, e infelizmente, para nossa surpresa, agora os meninos que eu falo, a expressão das milícias, os policiais que foram expulsos, afastados, que estão de atestado, que estão agora se transvestindo de bandidos para cometer crimes. Então a gente está no Estado em zona de guerra, com 7 operações de grupos criminosos armados praticando crime. Então essa questão de que, o Wash Soares tal, tem também, a Aldeota tem, próximo ao Alphaville tem também. E eu vou falar uma coisa para Vossa Excelência. A minha profissão me faz ter essa percepção mais que talvez as forças policiais, o Ministério Público. Porque, querendo ou não, é o tipo de gente, o tipo de pessoa que eu tenho que lidar pela minha profissão. Assim como os defensores públicos que estão aqui. Então, isso existe. As facções, as organizações, vocês sabem disso. Vocês sabem disso, nos bairros de vocês tem. Vocês passam por isso. Às vezes vão ou no bairro, ou na casa de um amigo, ou na casa de um parente. Baixa os vidros, CV, PCC, GDE. Nos interiores, em Jericoacoara, que é um dos maiores polos turísticos que nós temos dentro do estado. Todo mundo vem para conhecer Jeri, Canoa. O que aconteceu ano passado? O rapaz veio de São Paulo e foi assassinado em Jericoacoara. Porque era de São Paulo. Não foi porque fez um sinal, tá? Quando estive em Jericoacoara, parece que eu tenho uma facilidade de conversar com esse tipo de gente, eu fui atrás de apurar. Ele, viciado em maconha, foi atrás de comprar maconha, lá numa biqueira em Jericoacoara, lá é Comando Vermelho, ele estava com o sotaque paulista, e ele estava achando bonito falar que é o primeirão. É o primeirão. Não sabia? Sabia. Aí os caras, como é que é? Primeirão? Primeirão o quê? O comando, é o comando. Aí os caras vêm aqui, pegaram o telefone dele, desbloqueia. Tem mais força que a polícia, desbloqueia. Aí estava lá, com conversa nos grupos, não sei nem se era faccionado, talvez nem seja, mas tem uns garotos que é metido a querer dizer que é bandido. Foi por isso que ele morreu, em Jericoacoara. Aí você vai falar, não, mas Jericoacoara é o ponto turístico do estado, tem facção também. Então a facção, as bocas de fumo, as biqueiras, elas estão em todos os lugares. Então ele foi no lugar que ele deveria ir, que era para a delegacia de polícia, e assim fez, como um cidadão deve se comportar. Ponto dessa questão, contra-argumento em relação à questão da região dominada por facção. Além de trazer isso para vocês, de ilustrar aqui para Vossas Excelências o que de fato acontece dentro de um parâmetro da gente que vivencia isso, existe também uma situação. O MP sustentou que a área não é dominada por facção, a vítima não pertencia à facção, Comando Vermelho. E isso, eu quero que fique bem claro aqui, que eu não estou aqui
fazendo transcrição da fala do douto promotor de justiça. Longe de mim fazer isso. Eu tenho nem envergadura para isso. Eu estou falando com base na percepção que a defesa técnica teve aqui da bancada. E aí eu trago esses argumentos aqui nas anotações que eu fiz. Só que é o seguinte, pessoal. A testemunha Gerlane Ferreira, que veio no processo, afirmou que temia represárias, pois naquela região, quem fala contra a facção pode morrer. Agora, eu não estou trazendo mais aqui para Vossas Excelências uma percepção ali da gente, de fora. Eu estou trazendo, né, uma percepção de um extraterrestre. Estou trazendo a percepção de quem mora lá naquela região, de quem vive lá. E a Gerlane conta isso. O acusado declara que, após os fatos, foi jurado de morte. Sua forte circulava em grupos de facção do Comando Vermelho, sendo forçado a viver de forma nômade, sem segurança ou local fixo para trabalhar. Meu povo, estamos em julho, começamos os júris aqui, comecei em janeiro, acho que eu fiz meu primeiro finalzinho de janeiro. Não é comum, vocês sabem disso, as facções criminosas utilizarem as redes sociais, os grupos que eles têm, para divulgar as imagens das pessoas. Aí vocês têm noção, excelências, a dimensão que esses grupos podem alcançar? Eu acho que sim, né? A rede, ela é mundial de computadores. O GG e o Paca, que foram sequestrados e mortos aqui no Ceará através de um helicóptero, eram de São Paulo, foram mortos no Ceará. E aí, pessoal, dá ou não dá para achar alguém pelo celular com a foto sendo divulgada no grupo? Dá ou não dá? O jornal agora noticiou fatos de traficantes cearenses aliados ao Comando Vermelho, supostamente deram comando de mais de 9.000 mortes dentro do estado do Ceará. Lá do Morro, lá do Vidigal, lá da Rocinha, esses caras mandaram matar aqui dentro. O Comando Vermelho é uma das organizações mais sanguinárias que existe, porque ele foi criado dentro de um presídio com a junção de políticos de guerra e de bandidos. E os políticos de guerra que sofriam torturas, eles passaram as técnicas de torturas e de morte para esses bandidos. Então é uma facção altamente sanguinária. E quem o Eberson matou, tentando salvar a própria vida, não foi um pé de chinelo, não foi um qualquer, foi um cara que desde 2008, ele já tinha potencial financeiro para andar de Glock. De Glock. Eu não tenho um Glock, meu sonho é ter uma Glock. Eu tenho uma G2C da Taurus 9mm. Queria uma Glock, é difícil importar, é difícil trazer, é caro, é caro. Você falou de 9.000 aí no site, está sem os impostos, não tem Glock aqui no Brasil. Você compra de terceiros, de empresas que vendem. Então esse cara não era qualquer um. O Edson era perigoso. O Edson era chefe de facção, era o dono lá do setor da área. E o Edson mexeu em um vespeiro. Ele mexeu em um vespeiro. E é por isso que falo, e aqui sem ser apelativo, mas dentro da realidade, e aqui mais uma vez, eu posso afirmar para vocês com muita autoridade. Basta dar um Google. Felipe Abdoral Salles de Oliveira, chefe, mentor financeiro da Guardiões do Estado dentro do Estado do Ceará. Meu cliente, morto e assassinado dentro da CPPL-3 no dia 3 de dezembro, dentro do presídio. Só dá um Google, o nome está aí, apareceu meu nome, sou advogado dele. A família ficou lá, recebeu num caixão, num saco preto. Patrício Bento de França, integrante do Comando Vermelho, assassinado há 2 meses dentro da CPPL-1, morto dentro do presídio. Fora os montes que a gente fica sabendo que a imprensa não noticia, que ninguém liga para preso. Falando isso aqui por quê, doutor? Eu estou falando isso aqui hoje, e eu falo, eu não estou sendo apelativo,
Mas eu falo, sabe por quê, pessoal? Porque a condenação de hoje do Herberson, se ela vier por Vossas Excelências, mesmo diante do trabalho que foi aqui apresentado pela defesa, ela pode ser uma condenação de pena restritiva de liberdade, que vai ser cumprida, respeitando o que preceitua a lei de execução penal, tá? Pode sair. Ou também pode ser uma pena de morte. Ele matou um cara na rua, líder de uma facção, vai para dentro do presídio, não tem segurança no presídio, o Estado não consegue estar lá a todo tempo e pode morrer. Isso é um fato? É um fato. Não estou falando nada demais. Nada demais. Só a verdade. Salvou a vida lá atrás, do passado, se desvencilhou de um tiro de um traficante armado, bandido perigoso, usando o meio que tinha ali, a própria arma do bandido, para tentar salvar a sua pele. Mas lá no presídio, lá, meus amigos, o Abdoral levou 37 socadas. Tem um processo dele aqui, o corpo dele está igual uma peneira. Era forte, treinava, mas não teve jeito. Os caras seguraram no banco de sol e perfuraram ele todo. Lá, uma coisa eu tenho certeza, o Herberson está me escutando, falo isso para ele com toda a naturalidade do mundo, porque ele tem que saber dos fatos. Talvez lá ele não consiga aplicar a excludente de ilicitude, a legítima defesa. Lá ele não vai ter como se defender. Lá ele não vai ter nem meios necessários para isso, pela quantidade. Tem até a qualificadora, pelo homicídio, que dificulta a defesa da vítima. Então isso são pontos dentro do processo que devem ser observados de forma muito categórica por Vossas Excelências. Porque o que nós temos aqui hoje para discutir, não tem testemunha de viso, não tem câmera, não tem extração de celular, não tem nada disso. Nós temos duas histórias antagônicas. MP, que quer a condenação a todo custo, sustentando que ele fez, mas sem provar, e sem ter testemunhas que viram e provaram. Inclusive a fala é: ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu. Realmente ninguém viu. Era tarde da noite, era escuro. Quem poderia ver, não viu. E vai vir em juízo, e eu vou mostrar para Vossas Excelências, que foi o Rogério, que fala, o promotor até mostrou num trecho também, eu vou só reforçar na minha fala, não viu nada. Aí o que acontece? Quando não se vê, o que se espera de um juiz? O que se espera de juízes? É que vocês façam o que a gente busca fazer todos os dias, aquilatar a prova, mudar a prova, e ver o que realmente pode ser, o que realmente aconteceu. Outro ponto que se fala, que essa área não era dominada pela facção criminosa. A Gerlane afirmou que temia represália, pois naquela região, quem fala contra a facção pode morrer. E aí? Não tinha facção lá? Não tinha faccionado? O Edson não era faccionado? Não era o líder daquela facção? Vocês vão ponderar isso. José Roberto confirma que Edson já integrou o movimento da Biqueira, gíria que é designada local controlado por organização criminosa. Pessoal, José Roberto morava lá, gente. Essa palavra, biqueira, que o promotor falou, é da Rua Soares, perpendicular, via, asfalto. Desculpa, doutor Oscar, mas o senhor não mora lá. O senhor não mora. O senhor, como eu, é um transeunte, é de passagem. E quando nós estamos passando, nós estamos olhando para frente, nós estamos colocando a música nas nossas multimídias dos nossos carros confortáveis, nós estamos com o motorista analisando os processos, ou respondendo uma publicação de um amigo, ou vendo os posts da escolinha das nossas filhas, que colocam lá, aquelas coisinhas bonitinhas que eu adoro receber. E para a gente é muito fácil. É fácil. A gente mora em condomínio, tem segurança. Mas e o José Roberto? Ele fala, tem um depoimento dele,
tem um depoimento dele. Eu me sinto muito seguro de falar, principalmente perto de um promotor, que eu sei que leu as 1.400 páginas do processo, sabe ela todas, sabe as mídias todas, e eu sinto confortável em falar, porque na hora que eu falar alguma coisa aqui, quem me conhece meu trabalho, sabe, eu não fujo das 4 linhas do processo, que ele fala, opa doutor, opa excelência, claro, fique à vontade, utilize o meu tempo, doutor, o senhor está equivocado, na fala tal não foi assim, respeito tranquilamente, porque o técnico que é adstrito ao processo, ele fala por horas, sem ninguém atrapalhar, não precisa. Uma coisa é você plantar informações no processo, outra coisa é você interpretá-las, e a interpretação ela é livre, principalmente aqui, onde nós estamos momentaneamente em um ambiente de embates, onde se tem uma síntese e uma antítese. Então isso é super normal. No interrogatório do Eberson, ele fala, do Eberson, o Edson era o xerife do bairro, ele mandava, desmandava, atirava e expulsava moradores. Eu e minha família fomos obrigados a sair da comunidade. Eu não sei se foi na quarta do júri, doutora Mônica, doutor Elgrese, acho que não fazem júri aqui, deve ter sido outra comarca. Nós tínhamos o caso lá, não vou lembrar agora, ali pelaquele lado do Barroso, tem um ladozinho ali, condomínio, são 2 condomínios que estão se matando, Saquarema, alguma coisa, onde havia muita questão de expulsão de moradores, foi até noticiado no jornal, as famílias pegando seus caminhões e indo embora. Alguma daquelas famílias, Alameda ali, aquela área que era de um traficante chamado Formiga, alguma daquelas famílias foram para a delegacia fazer boletim de ocorrência, adianta, resolve alguma coisa, a polícia pode estar lá todo tempo? Não pode. Vai lá, faz o BO, registra o BO, coloca a notícia crime, o escrivão vai fazer lá com aquela cara dele, você já deve ter feito BO, você vai pegar o escrivão que ele está lá só cumprindo tabela, toma, leva, vai. Aquilo vai virar investigação, na hora, vai pegar 2 inspetores, delegado, vão lá saber quem está expulsando as famílias, vamos lá dar uma olhada. Não, né, gente? Então o que é mais fácil? Ir embora, né? É triste, mas infelizmente essa é a realidade. Por que quando a polícia virar as costas? Quem vai garantir tua segurança? Ninguém vai garantir. E é assim que acontece. E aqui eu estou dizendo para vocês, por que talvez ninguém tente fazer boletim de ocorrência? Quantas vezes aqui, pessoal, nós mesmos, a gente tem celular furtado, roubado, a gente nem vai fazer boletim de ocorrência. A gente ainda faz, né? Porque a gente tem um pouco mais de consciência, de mentalidade, que a gente não pensa em reaver o bem, ou não pensa que o vagabundo seja preso. A gente pensa em quê? Se resguardar dos futuros problemas envolvendo estelionato, envolvendo fraudes bancárias. E aí a gente pensa nisso. Vou fazer um BO, que amanhã ou depois esse número aparece aqui cadastrado com o meu nome, acontece uma situação, usam um clone no WhatsApp, fazem uma merda, a gente ainda se assenta no boletim de ocorrência para fazer isso. Mas os menos favorecidos não fazem. Não fazem, eu, sinceramente, vários casos que eu já participei de expulsão de moradores, não é comum que se veja isso. Então, rebatendo esse ponto do nobre promotor de justiça sobre essa situação. A vítima portava arma de fogo e exerceu violência, né? A vítima era apenas um morador, não portava arma e nem representava perigo. Pessoal, o Eberson, em seu depoimento, seu relato, que está aqui vivo para contar a história, disse, apontou uma arma de fogo contra ele, dizendo que atiraria na sua boca. E o Edson tinha capacidade para isso. Se naquele dia o Eberson tivesse se mantido dentro do seu veículo, não tivesse descido para afrontar o homem que tiraria a sua vida, hoje ele não estava sendo julgado por 7, ele tinha sido carregado por 6, é isso que tinha acontecido, né?
E há uma expressão que se fala, nunca não participei de velório para carregar caixão, não sei nem se é 6, mas já ouvi uma expressão que é dessa forma: é melhor ser julgado por 7 do que ser carregado por 6. Já escutei isso muitas vezes. E foi a escolha que o Epson fez. E hoje, independentemente se ele for julgado ou não, eu acredito que ele vai ser julgado, mas com a consciência que pelo menos algum dia ele vai sair e vai rever os filhos. Se ele não for morto dentro do presídio. É essa situação que se pensa. E ele fala ainda, o Epson: ele veio armado ao meu encontro, apontei a arma para o chão na tentativa de desarmá-lo, quando a arma disparou. Isso é super comum dentro dessa situação que nós estamos aqui desenhando. Ô Jader, como essa situação fugiria de todo o controle daquilo que a banca defensiva sustenta? Se o Edson tivesse tomado um tiro nas costas, né, gente? Um tiro que você percebesse que naquele momento ele estava em um estado de vulnerabilidade, aí tudo bem. Aí não, peraí, aí eu não tinha nem vindo. Não, doutor Daniel, vamos sustentar o que lá? Porque as testemunhas presenciaram o fato. O Eberson foi na delegacia e assumiu a autoria. Teria matado o Edson, em legítima defesa. E aí o cara me aparece com um tiro pelas costas, o cara me aparece com um tiro onde o laudo demonstrou que o tiro foi de cima para baixo, quando a vítima já estaria aqui rendida, um tiro fatal. O Edson me aparece com um tiro na cabeça, uma execução com um tiro fatal, né? Aquele último tiro. Eu não estaria aqui sustentando isso para Vossa Excelência, não estaria mesmo de verdade, mas Vossa Excelência vira o corpo, Vossa Excelência vira o laudo cadavérico, um único tiro na região do peito, com pessoas, 2 homens adultos, grandes, 1,60 m a 1,70 m e um de 1,73 m, totalmente condizente à situação ali exercida. O promotor trouxe livros para demonstrar para Vossas Excelências zona de tatuagem e zona de chamuscamento. De fato acontece para tiro encostado. Tiro encostado. Mas pessoal, se eu tenho 2 homens aqui, brigando aqui com a arma, com braços longos, em uma certa distância, e há um disparo de uma distância mais ou menos de 1 metro, 1,5 m, 2 metros. E outra coisa, a medicina, muitas vezes, em uma interpretação, ela vai ser subjetiva. Não é certo toda vez ter lá aquilo, aquela zona de tatuagem, chamuscamento. Qual o calibre da arma? Não tivemos arma apreendida, não sabemos. Como é que estava a situação? Qual munição foi utilizada? Então, tudo isso são circunstâncias que mudam esse status. O laudo, gente, foi uma vergonha. Eu acho que esse médico legista, nesse dia, ele estava com preguiça, porque ele me traz um laudo cadavérico com uma lauda, só respondendo os quesitos. Houve morte? Sim. Meio utilizado? Contundente. Possível disparo de projeto de arma de fogo. Pelo amor de Deus, né, perito? Especifica esse negócio, faz um laudo mais detalhado, mas não foi feito. O processo também não traz essa informação. O que é ruim para a gente? Por quê? Porque Vossas Excelências, que estão agora chegando na causa, conhecendo a causa, analisando a causa, não vão ter muita robustez para julgar. Vão ter esses fatos isolados. Só que ainda assim, e não, como diz o ditado, puxar uma sardinha para o meu lado, analisando esse processo com um olhar clínico, independente se eu fosse hoje aqui, conseguisse me transmudar de juiz, e não de defesa, e nem de Ministério Público. Pelo que tem no processo, pelo contexto do processo, eu veria que está ali, claro, uma situação de legítima defesa. Por tudo isso que eu acabei de mostrar para Vossas Excelências, é claro, a regra é clara, é uma situação de legítima defesa. A arma nunca foi localizada, o acusado afirmou tê-la jogado no chão. É razoável admitir que comparsas da vítima presentes no local, como relatado,
tenham resgatado a arma para impedir que fosse apreendida pela polícia. Pessoal, é porque vocês não têm noção, mas uma arma de fogo, uma pistola, ela é cara demais no mercado paralelo. A gente paga muito alto, bandidos pagam muito alto para ter uma arma de fogo, gente, muito. Quando eu fui receber minha pistola, só de burocracia passou 8 meses no Exército para ter a certificação do CRAF, vinculada ao meu CR. E o bandido paga o preço alto, porque o bandido pode defender a vida, né, gente? O bandido pode andar armado, que nem o Edson andou a vida toda. A vida toda. Quem está falando é o Jader? Não, processo. É o histórico dele, é as prisões recorrentes que ele teve na vida dele, todas portando arma de fogo. Todas. Mas ele pode andar armado. E ainda que se o Eberson tivesse armado naquele dia, para salvar a vida dele, teria valido a pena. Ainda que se tivesse, ele não estava. Doutor, por que você disse que ele não estava? Por que o processo conta que quando ele bebia ele ficava muito valente? E se ele não deu tempo dele em casa se armar, e aquela discussão parou por ali, ele teria puxado a arma e matado o Edson, era na frente de todo mundo. Imagina, senhores, vocês estão lá, e não tem nada de errado nisso, tá, gente? A gente faz isso, pelo amor de Deus, final de semana, tá com a família, tá bebendo, tá escutando uma musiquinha, ninguém é de ferro, e aí chega um cara, que o processo fala isso, todo mundo no processo fala isso, chegou lá, esculhambando, o Eberson aí, não quis falar mais palavrões, porque ele é um cidadão de bem, ele tem respeito ao ouvido das senhoras que aqui estão e dos senhores que aqui estão. Mas o que a gente escutou no escritório, até xingamento das mulheres teve. Até xingamento. Porque ele era o bambambam. E a preocupação do Edson, do marginal, não era com som alto não, gente. É por isso que não tem que se falar em homicídio fútil. Aí foi por causa do som alto. Sabe quando alguém morre por motivo fútil, por causa de som alto? É quando qualquer um de nós, cidadãos de bem, estamos lá na nossa casa escutando música, e aí a gente, ou então, o vizinho, está escutando música, enchendo o saco, e a gente aqui, eu sei que tem muito professor, está corrigindo prova dos alunos, está querendo se concentrar, e o cara está lá, te aperrinhando. Ele começa domingo, 8 horas da manhã. Ele escuta todos os tipos de música, ele tem uma discoteca, aí começa no axé, depois ele vai para o brega, depois ele vai para o funk, e você está lá tentando, aí você vai, sai da sua residência, ô meu amigo, estão criança em casa, precisa trabalhar, amanhã é segunda-feira, o vagabundo vai lá, pega uma arma e te mata, a futilidade, né, gente? Aí é futilidade. Você foi querer um direito seu, né? Porque o seu direito termina quando o meu começa e eu te mato. Que moral o Edson tinha para reclamar de som? O cara que dava festa na esquina, enchia a cara mais os parceiros, dava tiro para o alto, fumava maconha, fazia todo tipo de imoralidade. Ô pessoal, esse cara tinha moral para falar de som, ele estava preocupado com o som, esse marginal estava preocupado com o som, estava não, pessoal, e vocês também sabem disso, quem traz polícia para a área, tem que pagar o preço, polícia atrapalha os negócios, polícia faz abordagem, quando a polícia está na área, o traficante pede arma, pede droga, perde menino que está lá exercendo a função de traficante, porque quando é preso o traficante que paga para soltar o menino, porque aquele menino é bom, eles costumam até falar assim, é um menino de guerra. Então pessoal, se eles estavam ouvindo um som alto, e a polícia foi na vez deles, eles são culpados de ter trazido a polícia para lá, e o Edson não foi lá reclamar do som não, ele foi reclamar porque os caras trouxeram a polícia. E como é que um cidadão reclama que a polícia está na sua área? Mais uma prova de que o Edson era um bandido.
Então, estou trazendo essas provas para Vossa Excelência. Estou trazendo o que o processo fala. Eu não tenho muito o que falar. Realmente ninguém viu. Ninguém viu. Aí quando ninguém vê, o que a gente faz? A gente monta um quebra-cabeça do contexto que está no processo. É simples assim. A vítima portava arma de fogo e exerceu violência. A vítima era apenas um morador, não portava arma de fogo. Mais um contra-argumento. O Epson traz essa informação. Pessoal, para que se haja o crime previsto no artigo 121 do Código Penal, que é o matar alguém, seja ele na forma simples ou na qualificada, nós temos que ter algo que se chama animus necandi, a vontade de matar. A vontade de matar, a menos que tu seja Ei, me arranja vê se consegue uma águazinha. Por favor. A menos que você seja um psicopata, a menos que esteja intrínseco no teu DNA o desejo de matar, ela tem que ter ali, por trás, algum elemento que comprova essa vontade. E é por isso que eu digo para Vossas Excelências que, mais uma vez, a defesa técnica, ela se ancora de verdade. A defesa técnica está aqui construindo uma tese não galgada na areia da praia, mas sim em uma superfície concretada, com um alicerce sólido de que nós estamos diante de uma legítima defesa. Nós estamos, porque nós estamos demonstrando aqui outro requisito, a ausência do animus necandi. Cadê a prova falada pela acusação da motivação dessa morte? O som não é. Porque as outras vítimas vieram no processo e falaram. Tem um depoimento delas aqui. Tem um depoimento de todas elas aqui. Várias testemunhas no processo noticiaram os fatos. Eu vou ler alguns depoimentos. É importante essa leitura, já que nós não temos nenhuma testemunha aqui arrolada pelo 422. Vocês precisam ter o conhecimento desses depoimentos. O Eberson quis matar. A intenção. Ele sacou e disparou. É isso que o promotor quer colocar na cabeça de vocês hoje. Ele pede a condenação? Ele pede a condenação pelo homicídio? Ele pede a condenação pelo homicídio qualificado? Nessa balela da futilidade por conta de uma briga de som, que sem embasamento nenhum, mas a tese vai caindo, ela vai caindo por terra. A luta corporal foi claramente defensiva e o disparo, inclusive, foi acidental. E como eu sou defesa técnica e eu preciso sustentar para quesitar, já fica registrado que eu estou quesitando agora uma desclassificação dentro desse crime. Eu sustento uma legítima defesa com base nos argumentos que eu trago para Vossas Excelências e eu sustento aqui uma desclassificação. Ainda que Vossas Excelências entendam que não foi uma legítima defesa, mas eu gostaria que entendesse que ele não teve o animus necandi de matar. Eu gostaria que Vossas Excelências entendessem que de um raciocínio, de um tirocínio dificílimo, em que uma pessoa luta para salvar a sua vida, ainda assim ele não teve a intenção de matar e o disparo foi acidental. Se assim entenderem, para desclassificar esse crime, porque às vezes eu tenho a sensação de que a pessoa que assenta-se ao banco dos réus, ela não pode sair de lá sem alguma sanção. Às vezes, desculpa esse desabafo, tá, gente? É porque, como eu faço júri, eu faço muito júri, faço júri no Brasil, e essa é uma sensação que eu tenho, mas, olha, é super justificável, porque quando vocês vêm para cá, assumir essa postura que vocês estão aqui, vocês carregam com vocês as dores da sociedade. Vocês são a resposta do povo, da sociedade. Quando vocês absolvem, vocês estão entregando esse recado para o povo. Quando vocês condenam, vocês também estão entregando esse recado para o povo. Só que às vezes acontece absolvições injustas e às vezes acontece condenações injustas. E é por esse motivo
que a minha premissa sempre será essa, ou na defesa, ou na acusação, como assistente de acusação, que muito faço, é trazer para Vossas Excelências, tentar colocar Vossas Excelências dentro do processo, o mais perto do processo possível, o mais perto do processo possível. Futuramente aí eu estou com alguns projetos, e eu estou fazendo muito essa questão da inteligência artificial, e estou me especializando na questão das maquetes 3D, e eu vou juntar isso no 422, no 479, eu vou fazer de uma forma as situações ali com base no que é contado em maquetes 3D, para trazer, igual foi no julgamento da Boate Kiss, para trazer vocês cada vez mais para dentro do processo, porque é isso que se precisa. Na minha opinião, não se deveria acabar com o tribunal do júri. Na minha opinião, deveria trazer o júri para a primeira fase do processo. O sorteio dos jurados deveriam ser quando instaurasse a ação penal, quando o juiz recebesse a peça vestibular do Ministério Público, que é a denúncia, onde se inicia o processo. Beleza, agora vamos sortear. Agora nós vamos sortear o corpo de jurados. E vocês começarem a participar desde a primeira fase, para que vocês venham para cá com conhecimento sólido do processo. Porque não é sempre que vocês vão ter aqui na tribuna um grande promotor da envergadura do Dr. Oscar, um advogado que sou entusiasmado pelo direito penal, estudante do direito penal, que vai tentar trazer para vocês de forma técnica, objetiva, com uma boa oratória e atrelado ao processo. E às vezes a culpa de condenações injustas e absolvições injustas é dos representantes que sustentam as acusações e dos representantes que sustentam as absolvições, porque não trazem para Vossas Excelências exatamente o que traz o processo. Eu vou trazer aqui para Vossas Excelências um pouco da instrução processual, em depoimentos que foram prestados na instrução processual, para que vocês entendam. Vamos lá. Primeiramente, vamos escutar a Gerlane dos Santos Ferreira. Trabalhou para o Vandiberto, era babá dele lá, e ela estava com ele no dia, e ela foi uma vítima das arduras do Edson. Coloca o trecho do depoimento dela para mim, por favor, amigo. Deixa eu só sentar aqui, uma coisa aqui. No dia do ocorrido, dia 28. E o que é que ele estava fazendo da última vez que você viu ele? Estava andando lá na rua, pediu para baixar o som. Pediu para quem? Para nós, todo mundo que estava lá, para baixar o som. Nós que você falou, você vem mais. Estava eu, que a minha casa era lá na rua, né? O sol era quase frente à minha casa. A Bombonha, a Preta, o Bebesso, a mulher, a esposa dele. E aí depois que ele pediu para baixar o som, o que aconteceu? A gente continuou com o som alto. Aí ele desceu a rua, só não sei para onde ele foi. E depois disso, o que aconteceu? Depois disso, o Bebesso foi-se embora, deixar a esposa dele e o neném em casa. Aí depois foi que a gente soube do que aconteceu, que a gente estava com o som alto e não escutamos nada. E o que foi que aconteceu? O assassinato. Mas não foi na minha rua, foi lá em cima. E como foi que você soube que tinha matado o Edson? Um doidinho desceu a rua, avisando que tinham matado ele. Quem é esse doidinho? O nome dele é Marquinhos, lá do conjunto mesmo, ele mora lá, quase em frente à rua que aconteceu. E por acaso você sabe como é que esse Marquinhos sabia que tinham atirado no Edson? A
unidade, não é isso? Uma biqueira. É isso? Né? Se por um acaso uma testemunha em um processo falar algo que contraria o pessoal que comanda ali o crime, essa pessoa pode morrer? Com certeza, né? Tô. Isso lhe preocupa em algum momento? Sim. Os familiares da vítima têm alguém que é vinculado ao crime? Agora acho que não. Tem mais não, acho que era só ele. Só ele. Ele não teve irmão vinculado ao crime? Ou que já foi vinculado ao crime? Da biqueira da região? Tem um que já foi preso, mas eu não posso mais falar nada. Com medo. Se ele fala que acontece, nem pode falar, né? Ok. Isso causa medo na senhora? Causa, né? Foi em delegacia que o Edson passou, na hora que eu estava dentro do som ali, e falou a seguinte frase: gente para trás da nossa vida tem muita, mas para adiantar é difícil, reclamando do som alto. A senhora confirma isso no juízo? O Edson, ele tinha ali uma característica de xerife ali da região? Tinha, né? Tá ok. Então ele poderia, num determinado momento, se ele vir a sentir a sua autoridade ali, seu xerifado ali, ameaçado, ele poderia ir de encontro a alguém para tomar satisfação? Sim. Poderia, né? Sem mais perguntas. Comentário sobre essa testemunha, a Gerlene. Vocês percebem como a testemunha fala sobre a lei do silêncio? Ela está se referindo ao Edson. Vocês percebem como ela fala quem era o Edson na região? Sobre a família do Edson, o irmão dele envolvido na criminalidade? O Edson não é um santo. O Edson impunha medo nessas pessoas. Essas pessoas foram depor aí com medo. Coloca o depoimento do Jorge, por gentileza, do Jorge Roberto. O senhor disse que Edson, há uns anos atrás, fazia parte do movimento, né, da biqueira aqui. O senhor confirma isso? Não sabia a relação dele, como é que estava a situação dele na comunidade. O senhor não teria como esclarecer isso, né? Ele desde tarde? Desde? E aí foi até madrugada, no caso, o fato aconteceu mais ou menos 11 horas, meia-noite? Seria isso? Podemos dizer que estava bem bêbado, médio bêbado? Bem bêbado. Sem mais, excelência. Essa testemunha, ela traz aí, relatando que o Edson, ele era envolvido com a criminalidade, que ele possuía, inclusive, uma biqueira naquela região. Ele era traficante e frente lá do tráfico de drogas da organização criminosa naquela região. Na hora, excelência. Sim, não. Ele não falou isso, não. Ele falou que no passado a vítima já teve envolvimento, mas que no momento não tinha envolvimento. Não foi o que eu falei? Foi isso que ele disse. Eu falei então, isso. No momento do crime, ele disse que a vítima não tinha envolvimento. Não foi isso? Eu falei para o senhor que ele confirma que o Edson... A vítima foi morta, a testemunha disse que ela não tinha envolvimento. E como é que ela sabia disso, doutor? Porque ela foi o que ela disse. É? Aí, como é que ela sabia? O que a testemunha disse? Será que a Eu estou dizendo o que a testemunha disse. Tá? Será que quem é do mundo do crime, doutor, dá baixa na carteira igual é CLT? Vai lá. Não, eles... Pois é, doutor. Aí assim, eu estou mostrando isso aqui para confirmar que o Edson era bandido, vagabundo, faccionado, xerife, dono de facção, envolvido com a criminalidade, que era ele ou o meu cliente. Dando continuidade, o Rogério foi um depoimento muito utilizado pelo Ministério Público, que o Rogério teria presenciado os fatos, teria visto, teria testemunha ocular. Vamos ver o que o Rogério fala em juízo perante contraditório.
8h30. Por acaso você estava lá presente nesse lugar, dia e hora, quando ele foi baleado? Não, quando ele foi baleado, não. E você sabe quem foi que atirou nele? Não, dizem que foi o Everson, né? Quem foi que disse isso? Estou comentando lá, na rua. Diga o nome de uma pessoa que disse isso. Doutor, não lembro. Medo. Apelido. Também não lembro, não. Quando eu voltei para casa, eu sei lá, o pessoal ficou dizendo que ele tinha disparado nele. A facção, o senhor sabe qual a facção lá? Tem um senhor. Não sabe? O senhor já ouviu falar em facção chamada Comando Vermelho? Doutor, só escuto porque o pessoal fala, mas não sei nem o que significa isso aí. Medo. O senhor sabe, bom, isso aqui eu vou lhe perguntar, o senhor já falou, chegou a ver o fato? Não viu? Não, eu ouvi e quando eu já estava fraquinho, entendeu? Ok, então deixa eu te... Pronto. O interrogatório do acusado na fase da instrução é o último documento do processo que relata a mesma fala relatada. Interrogatório. Tá aí na. Essa acusação que tem contra você nesse processo é verdade? Doutor, eu fiz para não morrer. Ele veio com a arma ao meu encontro, entendeu? E falou que ia dar um tiro na minha boca. Quando ele chegou perto de mim armado, eu segurei na arma, querendo tomar a arma dele. A arma disparou quando ele caiu. Eu soltei a arma, entrei dentro do carro e fui embora. Ele veio de encontro com a arma para mim, entendeu? Assim que eu cheguei de frente à casa do Rogério, dei duas buzinadinhas, aí o Edson veio ao meu encontro. Foi nessa hora que ele veio ao meu encontro, falando: "Ei, seu arrombado", licença da palavra, foi a forma como ele falou, "você não sabe que tem que andar aqui com vidro baixo?" Aí eu desci do carro, aí ele pegou e disse: "Fala alguma coisa que me dá um tiro na tua boca." E foi na hora que ele foi se aproximando de mim armado, e eu segurei na arma para que ele não atirasse, querendo tomar a arma. Ele a arma disparou e pegou nele. Quando pegou nele, que ele caiu, eu soltei a arma no chão e... Predomina a facção Comando Vermelho. É verdade isso? Inclusive tem em muros escrito lá, em iniciais, né? Mas bem identificado que a área é uma área dominada, conflagrada pelo Comando Vermelho. Isso. Inclusive, após o acontecido, travando. eles expulsaram a Germane da casa, a Germane que cuidava do meu neném na época, eles expulsaram ela de casa, não queria mais ela lá, porque se ela fosse, ela morreria. Eu morei 26 anos lá também, meu pai tinha um mercadinho, passei 26 anos residindo no mesmo local, meu pai, minha mãe, todos nós tivemos que sair de lá por conta da facção. Inclusive a babá, qual que era a babá do seu filho? Isso, foi expulsa de lá, eu já saí, porque tem os outros amigos deles, comparsa dele lá, que também ficam armados, e eu me evadi do local com medo de morrer. O Edson, o que veio a falecer, ele era o xerife da área, ele era o manda-chuva, o frente, o chefe do tráfico? Ele era bem temido lá, ele é que comandava lá, que andava armado, e atirava, e mandava e desmandava. Não tinha direito de falar nada por conta que eles tomam uma casa e mandam embora, entendeu? Eles não estavam manda ele, manda, você vai aqui, vão embora e toma uma casa, aluga, vende. O senhor hoje está jurado pelos comparsas dele? Sim, é o que eu mais tenho, porque logo após o acontecido, rolou boatos que a minha foto estava em grupos de facções, entendeu? E eu ando muito nervoso, porque eu tenho 3 filhos para dar de comer e que dependem de mim, entendeu? Qual a idade dos seus filhos? O Caio tem 3 anos, a Ana Cecília tem 11.
e anos, se beneficiei disso. O senhor tem contato com eles? Teve contato com eles recentemente? Sim. O senhor pode descrever como foi? O meu contato com meus filhos é bem intenso, porque eu tenho medo de, em algum momento, que eles venham me matar, né? E efetivos pais com meus filhos. Eu estou julgado, eu estou temendo muito morrer, porque meus filhos dependem de mim. Muito de mim. Já tentaram? Eu fui ver o meu filho no dia 15 de agosto agora e deram 3 tiros no meu carro. Não pegou. Eu não fui fazer boletim porque estamos de coragem. O senhor hoje, o senhor trabalha, o senhor ofere renda, ofere o sustento seu e desses 3 filhos como? Eu trabalho com vendas de peça automotiva. Trabalhar na rua, circulando, trabalho em loja, né? A opção por trabalhar na rua é devido a essa preocupação de não estar no local fixo? Isso, porque se eu colocar qualquer conversa que eu esteja aqui, fica mais fácil deles se identificarem e tirar a minha vida, entendeu? Eu tivesse grandes facções, né? E uma delas é o Comando Vermelho. Né? Eles têm entrada nos presídios, você sabe se ele tem entrado? Caso o senhor venha a ser preso, o senhor pode morrer dentro do presídio? Claro. Sim, com certeza. Porque ele pertencia a essa facção. Ele pertencia ao Comando Vermelho. E se Deus defender eu for preso, irão me matar no presídio. Alguns irmãos do vitimado, do rapaz que veio falecer, ainda tem vínculo com quem? O senhor sabe dizer isso? Sim, ele agora é um dos que estão mandando lá no bairro, né, onde a gente morava. É verdade, tá bom. Ele é um dos que estão encarregados de levar terror à população, à comunidade. E se por algum momento alguma dessas testemunhas que compareceram aqui hoje, o senhor Rogério, a dona Gerlânia e o senhor José Roberto, caso viessem a falar alguma coisa contrária à vítima, elas correriam risco de vida? Sim, com certeza. Até porque a Gerlânia já já colocaram ela para fora, né? Ela morava lá e ela já não pode mais andar lá no bairro. Se ela andar, eles matam. Eles falaram bem falado, não tive escolha. Eu não queria ter matado ele. Jamais. Isso não era comigo. Sendo que ele veio para me matar. Eu não ia, entendeu? Eu tentei desarmar ele. Mas no momento em que eu tentei desarmar, a principal ele pegou ele, entendeu? Eu não tive a intenção de matar ele. Pois uma pergunta, você compareceu em delegacia para prestar esclarecimento? Sim, eu fui em 2 dias, se não me falha a memória, eu me apresentei na delegacia, meu pai tinha contratado com advogado, e ele disse que eu fosse para a delegacia. Chega no pai, Ele está assistindo? Ele está assistindo? lá na delegacia, 6º distrito. Então o senhor compareceu ao 6º distrito, espontaneamente, prestou esclarecimentos, sem advogado? Sem advogado. Sem advogado. Esteve então à disposição da justiça. Sim. Eles vão expedido por este juiz. Né? Tá gravando? Todinho. Prisão, tem atrapalhado a sua vida e o sustento da sua família no momento? O senhor quer falar sobre isso? Bastante, doutor, porque eu ando, além de temer as facções, eu tenho em ser preso por ser morto dentro de um presídio, de deixar meus filhos desamparados, porque eu tenho 3 filhos. Consegue ver quantos minutos eu ali? trabalho para... Quantos minutos? Sim, bem em cima. Não, embaixo do vídeo. Sim, 49. Segundos? Tá. Alimentada e educada. E no momento em que eu for preso, ninguém vai poder fazer isso. Ninguém vai poder. Qual é o seu julgamento? 3 anos, o senhor ouviu falar? O Caio. Qual foi o ano dessa audiência? Ano passado? Ano passado foi essa audiência? Foi, ano passado. 3, 6 e 6. 3, 6 e 11. Isso.
Uma coisa que me chamou a atenção, estou vendo que você já tinha entrado em contato e falado que estava um sinal oscilante. Estou vendo que o senhor está no veículo e o veículo está em movimento. Isso é medo? Medo e... Por motivo de segurança, o senhor está em movimento. Isso. Sem dúvida. Sem mais, velho. Excelência. Pessoal, eu vou encerrar essa primeira fala. Não sei que o doutor vai vir a réplica, mas eu não gosto de não falar tudo que eu tenho para falar, não. Abre o processo para mim, por gentileza. Enquanto ela abre o processo na página 180, eu quero fazer uma leitura para Vossa Excelência do que preceitua o artigo 155 do Código de Processo Penal, no caderno em que trata da prova. O artigo 155 fala o seguinte: o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. E aqui, ó, até pinto de amarelo, e faz o seguinte: não podendo fundamentar a sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Claro, para vocês isso não é uma regra, porque vocês podem julgar de acordo com a livre convicção de Vossa Excelência. Mas por que eu estou dizendo isso para Vossa Excelência? Vejam bem, olha só, nesse processo, o doutor até chegou a falar sobre o depoimento do Douglas e o depoimento da Constantina, a mãe e o irmão da vítima, que trouxeram elementos de prova para dentro do processo. Beleza? Bacana? O depoimento deles são legais, são bons para poder fundamentar a decisão. Mas eu vou fazer uma pergunta para Vossa Excelências. O Ministério Público, o detentor da ação penal, a pessoa, o órgão que produz a prova, sabendo e tendo conhecimento porque é concursado, estudou demais para estar onde está. Por que ele resolveu não judicializar a prova na primeira oportunidade que teve? Folha 180, nós temos um certificado do oficial de justiça, desce um pouquinho mais abaixo, e essa certidão do oficial de justiça, ela comprova que o Douglas e a Constantina foram devidamente intimadas a comparecer na audiência, no ambiente do contraditório e da ampla defesa, para trazer material probante, prova testemunhal para Vossas Excelências hoje nesse dia. Na 180, eu tenho a certidão comprovando a intimação da Constantina. Já nas folhas, cadê a outra folha aqui do processo? Temos também, ele sabe disso pela questão de tempo, não vou buscar aqui, posso até voltar na réplica, mas pelo processo também há uma certidão de comprovação do Meirinho intimando o Douglas. Douglas está na 179, intimando para comparecer em audiência. Agora, por gentileza, vá às páginas 186. As folhas 186, no termo de audiência, as testemunhas Douglas e Constantina, elas faltam na primeira oportunidade que o órgão do Ministério Público tem para fazer a colheita da prova perante o contraditório e a ampla defesa. E nessa primeira oportunidade, o Ministério Público, não satisfeito, desiste das provas. Não judicializa a prova, não manda renovar o mandado de intimação, não manda praticar condução coercitiva. Esse mesmo Ministério Público hoje chega aqui e sustenta a condenação sem prova suficiente nos autos, pedindo a condenação quando teve o tempo de esmiuçar a prova e não fez. Por quê? Eu não sei. Excelência, passo a palavra a Vossa Excelência e aguardo a tréplica caso tenha. Muito obrigado. Deixa eu fechar. Bota só um paninho aqui, por favor. Deixa eu só fechar. Por favor, finalzinho. Fechou. Top. Foi 2023, né? 2023? A modulação tá boa?